Quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, discerne a expiação de Cristo em seu favor e aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. Isso é justificação pela fé. O pecador pode errar, mas ele não é rejeitado sem misericórdia. Sua única esperança, porém, é arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. A prerrogativa do Pai é perdoar nossas transgressões e pecados, porque Cristo tomou sobre si nossa culpa e nos absolveu, imputando-nos sua própria justiça. Seu sacrifício satisfaz plenamente as reivindicações da justiça. A lição de hoje tem por título Fé da Aliança. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus amigos. Peça também um curso bíblico. Os contatos estão na descrição do vídeo. Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um vídeo. Estamos dando continuidade aqui ao estudo das alianças. E nós chegamos ao 12º estudo. Falta só mais um. O tema de hoje é a fé da aliança. Então nós falamos de fé, sobre fé, desde o início, desde o primeiro vídeo até agora, nós falamos sobre fé. Só que hoje nós vamos tratar pura e exclusivamente desse tema, a fé da aliança. Existe uma fé sem aliança? Não, não existe. A palavra de Deus ela não traz essa proposta. A gente está falando de fé da aliança para que você entenda que a fé ela não é uma coisa separada da aliança. A fé de que nós tanto falamos na Bíblia, a salvação pela fé, salvação pela graça, ela está intrinsecamente relacionada com a aliança. Na verdade, ela não existe sem aliança. A aliança que Deus fez com os seus filhos é uma aliança de fé, é uma aliança da graça. Não é aliança de salvação pelas obras. Isso não existe. Isso não existe nem nunca existiu. Não há aliança das obras. Existe um lugar para as obras dentro da aliança? Isso sim, aí tudo bem. Existe um lugar para as obras dentro da aliança. Agora, a salvação é pelas obras? Não. Então nós vamos entender isso hoje, nós vamos entender como que é o processo da salvação, como é que a fé funciona, o que é a fé, O que é a fé? Para a gente começar o tema, é o texto que eu quero ler com vocês, é um texto de Gálatas, Gálatas capítulo 3, verso 11. E esse texto diz o seguinte: E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse texto ele é clássico no mundo cristão. Então, fazendo um resumo aí da história cristã, o apóstolo Paulo, ele foi aquele que, não é que não existia o assunto, o tema da fé nos dias de Paulo, mas o problema é que o mundo judaico, o mundo judeu daquela época, tinha se tornado muito legalista, totalmente dependente do peso da letra da lei. Eles acreditavam que por suas obras, pelos seus próprios méritos, eles poderiam alcançar a salvação. É lógico, eram todos? Não, não eram todos. Mas esse é um tipo de pensamento que permeia fácil, viu? Esse é o tipo de pensamento que você não precisa fazer muito esforço para que ele alcance, para que ele encontre adeptos, não. É muito fácil, porque o ser humano, ele realmente acredita, e como tudo na vida funciona com trabalho, com esforço, tudo a gente adquire, e existe sempre um preço a ser pago, então é natural que o ser humano acredite também que é possível ele fazer a mesma coisa em relação à salvação. Então o ser humano pensa que é isso. E na verdade, em parte, o ser humano não está errado, porque até a salvação tem um preço. O único problema aqui é que esse preço não sou eu quem paga, nem é você, nem nenhum outro ser humano do planeta, nem profeta, nem apóstolo, nem padre, nem bispo, nem pastor, nem cooperador,
não existe ninguém que possa pagar essa dívida. Nem os anjos do céu poderiam pagar essa dívida. Nem anjos. Nenhum ser criado poderia pagar essa dívida. Então existe uma dívida e ela tem que ser paga. Quem é que paga a dívida? Quem paga essa dívida é o amado Filho de Deus, né? O Messias, Jesus Cristo, o Salvador. Então esse texto ele declara isso, ele declara que o justo ele vive pela fé. E esse texto usado por Paulo, que é mencionado por Paulo, ele é um texto do Antigo Testamento. Ele se encontra em Abacuque. Vamos ler. Abacuque capítulo 2, verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então Paulo ele pega esse texto, o justo viverá pela fé, de Abacuque, e ele dá novo significado, ele amplia o significado, o sentido aqui no Novo Testamento. E ele usa justamente o argumento da salvação pela fé, porque no mundo judaico da época existia esse embate, né, essa resistência, né, os grupos judeus não conseguiam aderir ao cristianismo, e esse era um dos motivos, não era só o simples fato de não aceitar Jesus, não. Eles não acreditavam, muitos deles até aceitavam Jesus, mas eles queriam alcançar a salvação por esse método, né, por meio da lei. E Paulo declara tranquilamente que é evidente, né, ele declara, é evidente lá em Gálatas, pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém é justificado. Então vamos entender como funciona isso. Como é o plano da salvação? Se alguém perguntasse para você, você está salvo? Você responderia o quê? Qual seria a sua resposta? Talvez você respondesse, não estou salvo, eu não sou santo, eu não estou salvo. Ou talvez você dissesse assim, não, eu sou santo, eu estou salvo. Quem está respondendo certo, quem está respondendo errado? Talvez você respondesse também assim, não, eu fui aceito por Jesus e eu sou perfeito. Eu sou perfeito, eu alcancei a plenitude da perfeição. Na verdade, são muitas as respostas que podem ser dadas aqui. Em teologia, existe uma área, né, das ciências em teologia que se aplicam ao estudo da salvação. É a soteriologia. Então, soteriologia é o estudo da salvação. Cada igreja tem a sua soteriologia, né, tem a sua teologia da salvação. Cada igreja tem. Então, existe, por exemplo, crenças que ensinam que o homem ele foi salvo lá no passado, na cruz, quando Jesus morreu na cruz, encontrou ali a sua salvação, e essa salvação, que é estendida a todos até os dias de hoje, ela é a garantia de que você estará no céu um dia, e você não precisa fazer mais nada, né? Além disso, não há mais nada para acontecer, né? Apenas há esse processo ali na cruz, e ali na cruz se encerrou tudo, acabou todas as coisas. Esse é um ponto. Existem outras linhas, né, que dizem o seguinte, que a salvação ela acontece na cruz, né, todas elas, a cruz está inserida, né, a cruz não fica de fora, dificilmente, né, só se for uma religião não cristã. Existem linhas que seguem o seguinte, que mesmo você alcançando a salvação ali pela fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você tem que ter méritos próprios para alcançar a salvação. E às vezes, mesmo aqui na Terra, você não os alcança, você não atinge o patamar, não atinge ali não sobe nessa, não chega no ápice ali, no ponto para obter a salvação. Então você, depois de morto, você ainda vai ter chance, sabe? Seja pela oração das pessoas que ficaram aqui, seja pela sua experiência, a experiência que você vai passar depois, né? Então, essa é uma forma de entender a salvação, é outra forma. E existe também um formato totalmente legalista, onde você realmente alcança a salvação por meio de seus méritos, suas obras, seu esforço humano. Então, você tem que praticar muita caridade, você tem que fazer muitas obras, tem que ajudar as pessoas, porque quanto mais você faz isso, mais pontos você alcança lá, você consegue mais pontos ali, a sua balança lá de justiça você vai colocando mais pezinhos ali para a balança pender ao seu favor, e aí um dia você alcança a salvação. Existe também
a crença de que você está passando aqui, né, nessa vida por um período de transição, de aperfeiçoamento, mas quando você morrer, você vai voltar à vida um tempo depois e vai continuar esse processo. Se você não foi muito bom agora, né, quando você voltar nesse processo, você vai sofrer as consequências dessa vida ruim que você teve. Mas se você foi uma pessoa boa, praticou muitas obras de caridade e tal, você vai ter uma vida melhor lá na frente. Então, são muitas as orientações aí. A que eu vou passar para vocês é a orientação, a visão adventista, que não é tão diferente assim do mundo cristão de uma forma geral. Ela vai diferir em alguns aspectos, né? Mas em essência é muito parecida com uma com a outra. Porém, as diferenças contam muito. Então, eu aconselho você, que talvez nunca tenha estudado esse assunto, que nunca tenha se debruçado sobre essas questões, que você se aplique, você ore muito, pedindo auxílio do Espírito Santo, para poder compreender bem esses temas, né? Os temas que nós estudamos aqui, todos eles, né? A aliança, a lei e agora a fé. Como é que ela funciona? Então eu separei os tópicos da lição, não são esses que eu vou colocar aqui. Então você vai usar esse material, esse conteúdo que eu vou passar agora aqui para você aplicar no estudo da lição. A lição ela vai falar sobre Abraão, vai falar sobre Jesus, né? Um dos tópicos ali, a aliança e o sacrifício, né? Falando sobre os rituais, o que eles significavam e o significado hoje, né? Dos sacrifícios, né? O sacrifício de Cristo. Então nós estudamos bem isso na semana passada, né? A gente vai, lógico, tocar vez ou outra ainda sobre esse, não tem como escapar, fugir desse assunto, mas nós vamos focar hoje na questão da fé, a ciência da salvação, soteriologia adventista. Então nós adventistas acreditamos o seguinte, nós acreditamos não numa salvação no passado, nem numa salvação no futuro, fruto das nossas obras. Nós acreditamos num processo de salvação, um processo que inclui tanto o passado, como o presente, quanto o futuro, né? Nesse tipo de entendimento, você tanto pode dizer assim, olha, eu fui salvo, eu estou salvo, eu serei salvo. Você pode usar as três formas de se pronunciar a respeito desse assunto, estão corretas, desde que você entenda que faz parte de um processo. Se você entender que estarei salvo, porque eu vou construir todo um repertório ainda para chegar lá, então está errado. Então nós vamos entender bem como que se dá esse processo. E esse processo se dá em 3 fases. Então nós temos a primeira fase, que é chamada de justificação, a segunda fase, que é a santificação, e nós temos a última fase, que é a glorificação. Então nós vamos estudar cada uma delas. Vamos entrar aí na primeira. Primeiro tópico, justificação, ou justificação pela fé. Para a gente introduzir, para a gente entrar no tema aqui, vamos ler o texto lá de Gênesis 15:6, que é citado na lição, que diz o seguinte: Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. O que você entende quando a Bíblia fala? A Bíblia fala muito de justiça, né? Alcançar a justiça, viver a justiça. O que significa isso? Né? A justiça aqui, né, ela faz parte da linguagem judicial, ela faz parte de uma linguagem legal, né? Um termo judicial. Então a justiça aqui é um termo judicial. Do que se trata? Do que está se falando aqui? O homem, o ser humano, a partir do momento que ele quebrou a lei de Deus lá no Éden, ele se tornou injusto, né? O ser pecador é ser injusto. Então, tanto se a Bíblia está falando que alguém não tem justiça, ou está falando que alguém é pecador, está falando a mesma coisa. Porque o pecador é um injusto. Ele quebrou a lei. E a justiça é a observância da lei. A justiça é andar dentro dos ditames da lei. Na lição passada nós estudamos que Deus ele tem um propósito. O propósito dele é colocar a sua lei no coração do ser humano. A lei de Deus ela tem que estar dentro do ser humano. Ela não pode ser fora. Esse texto citado aqui de Gênesis, ele vai ser repetido por Paulo lá em Romanos, né? A gente vai ler agora. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras,
tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Interessante que aqui em Romanos, Paulo ele cita o texto chamando Abrão de Abraão. Quando esse verso é mencionado lá em Gênesis, Abraão é chamado de Abrão, não é Abraão ainda. Mas Paulo ele já atualiza a coisa aqui, ele chama de Abraão, porque Abraão é o pai de todos, é o pai de muitos, né, de uma grande multidão. Então Abraão ele acreditou em Deus, ele creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça. Ou seja, Abraão foi considerado justo diante de Deus por causa da sua crença, da sua fé. A fé de Abraão salvou Abraão. Não é à toa que ele é chamado pai da fé. A gente viu a prova terrível que ele teve que passar, levando o seu filho para ser sacrificado, seu único filho, para ser sacrificado. E ele ia cumprir, porque ele não pretendia desobedecer a Deus. Isso aqui é um ponto interessante. Lembra que eu disse que as obras, elas fazem parte da aliança, mas elas não salvam. Abraão, ele fez tudo aquilo, ele levou o filho, ele obedeceu a Deus perfeitamente, e Deus pediu uma coisa difícil para ele, viu? Ele não pede isso para todo mundo. Deus não está pedindo isso para a gente. Ele não pede isso para todo mundo. Mas Abraão ouviu a ordem de Deus ali e ele falou, ele não tinha como desobedecer a Deus. Por quê? Porque Abraão tinha fé no coração. A lei de Deus estava inscrita no coração de Abraão. Estava em seu coração. Abraão, ele era um homem justo, não porque ele fosse bom, porque ele era naturalmente bom, porque ele nasceu bom, porque ele nasceu justo. Abraão era justo porque ele tinha fé em Deus. Deus o considerava justo. E Deus lhe dava condições de ser justo. Como? Colocando a lei dele no coração de Abraão. Isso tornou possível a obediência de Abraão. Então, a obediência de Abraão é um reflexo da fé de Abraão. Então, não tinha como Abraão agir diferente. Essa mesma fé é a fé que Deus requer de cada um de nós, de mim e de você. Então, Deus não quer uma coisa diferente. Se Deus ordena, nós vamos obedecer. Se tivermos fé em Deus, nós iremos obedecer. Não vamos ficar inventando desculpa. Não vamos inventar, mas isso é muito difícil, isso foi para outra época, isso não vale mais. Não tem isso, não. Nós iremos obedecer, porque obedeceremos pela fé. Em cada mandamento de Deus existe uma promessa implícita e às vezes até explícita, né? No mandamento de honrar o pai e a mãe tem uma promessa explícita ali. Então nós temos promessas nos mandamentos. E Abraão acreditava na promessa. Ele tinha fé em Jesus, ele acreditava em Deus. Né? Não é acreditar em Deus sem acreditar que Deus existe, não. Acreditar em Deus aqui de Abraão, crer em Deus, é confiar nele, é acreditar naquilo que ele fala. Se ele promete tal coisa, você faz tranquilamente. Então, onde estava ali a prova de fé em Deus pedir o filho e Abraão levar? Onde se encontrava a promessa aqui incluída nesse? Porque parecia ser uma quebra da promessa. Porque Deus falou que aquele era o filho da promessa, daquele menino, né, viria uma grande nação, um grande povo, e agora como é que Deus pede para matar? Se mata, se ele morre, não tem mais ninguém, acabou, não tem mais povo. Não tem mais povo a partir dali. A questão era a seguinte, Abraão acreditava na promessa de Deus, ele sabia que mesmo que Isaac morresse, Deus era capaz de trazê-lo de novo à vida. Então, Abraão sabia que para Deus não existia impossível. Não existia o impossível. O que ele ia fazer era muito duro, doía muito no coração dele. Mas ele sabia que Deus poderia resolver a questão depois. Deus resolveu de outro jeito. Em vez de Isaac morrer e depois ressuscitar, Deus, na verdade, deu um animal no lugar de Isaac. Ordenou que um animal fosse morto no lugar de Isaac. E aqui está a beleza do plano da salvação. O inocente morre no lugar do pecador. Então, isso é a justificação. Na justificação, a justificação pela fé, o homem, ele é considerado justo. Como é que ele consegue isso? Como é que ele faz isso? Ele, diante da lei de Deus, ele se reconhece pecador e agora ele sabe que ele não tem condições de ser salvo por si mesmo. Ele não tem condições de agradar a Deus. A desobediência dele o separou de Deus.
Mas Deus fez um pacto, fez uma promessa com ele. Ele aceita o pacto, aceita a promessa, e agora, pela fé, ele pode herdar tudo aquilo que a promessa lhe garante. Ele não tem que oferecer nada, porque existe um substituto nesse pacto. Existe, no antigo pacto, um animalzinho morria no lugar do pecador. No novo pacto, nós temos a concretização disso. Jesus morre no lugar do pecador. E por causa da morte de Jesus, eu me torno justo. Se eu sou justo, logo não há mais separação entre mim e Deus. Se eu sou justo, não há separação. E se não há separação, então eu estou salvo. Eu não sou mais perdido. Por isso que nós somos salvos pela fé. Porque a fé me dá condições de alcançar as promessas de Deus. A promessa de salvação. Certo? Deu para entender? Agora, o processo não acabou. Né? A partir da justificação pela fé, o homem já pode declarar: eu sou salvo. Você está salvo? Sim, eu estou salvo. Por quê? Porque eu aceitei Jesus como meu substituto, como meu salvador. Então eu aceito ele e confesso meus pecados. E no momento que eu confesso, ele me perdoa. Estando perdoado, estou salvo. É simples. É a coisa mais simples. Isso se chama justificação pela fé. Agora tem um detalhe. O homem, ele se salva pela fé. Mas e aí, e agora, depois da salvação, o que acontece? Acabou? Né? Ele já pode ir para o céu rapidinho? Poderia. Se Deus chegasse aqui ou arrebatasse, ele poderia já. Mas acontece que nós continuamos aqui, nós temos um trabalho para fazer e nós temos um caráter para construir. Um caráter. Deus, ele salva para que agora a sua imagem seja restaurada no homem. Agora continua o processo. E o nome desse processo é santificação. Então, o que é a santificação? Para a gente entender o que é a santificação, nós vamos ler agora um texto que se encontra em Hebreus capítulo 12, verso 14. Ele declara: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A santificação é como se fosse uma justificação diária. Né? Uma justificação diária. Um texto que vai ajudar a gente a entender bem isso aí é um outro texto de Paulo, em 1 Coríntios 15, 31. Ele fala assim: dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo declara que dia a dia ele morre. Em que sentido que Paulo morria dia a dia? Então, aqueles que estão no processo da santificação, ele agora vai começar a vencer as suas tendências, as suas propensões pecaminosas. A natureza pecaminosa, ela vai continuar ali. Ela vai estar dentro de você, ela faz parte aí do seu... Ela está é um elemento intrínseco da natureza, da sua natureza, da minha e da sua. Nós seremos pecadores até os últimos momentos da nossa, até o final, até o último instante, o último minuto, o último suspiro. Nós suspiramos como pecadores, nascemos como pecadores e morremos como pecadores. O único que nasceu sem ser pecador e morreu sem ser pecador foi Jesus, só. Né? Adão, ele nasceu sem ser pecador, mas morreu sendo pecador, porque ele abandonou a Deus. Agora, Jesus não, nasceu sem ser pecador, morreu sem ser pecador, ressuscitou sem ser pecador, está no céu hoje sem pecados, sem mácula, sem mancha. Agora, nós seres humanos não. Nós temos mácula, temos mancha e temos natureza pecaminosa. Né? Para você entender bem o que significa o seguinte, significa que se você fizesse tudo direito, tudo, você não falhasse nenhum ponto e nenhuma vírgula, que você não pecasse nem por pensamento, sabe? Não sentisse uma gota de ódio de ninguém, você chegasse num estágio assim. Vamos supor que você chegasse nesse estágio de total perfeição. Ainda assim você seria pecador, a natureza pecaminosa ainda existiria dentro de você. Você desenvolveu um caráter, se tornou uma pessoa excelentíssima, mas a natureza pecaminosa está ali. Se você fosse aparecer diante de Deus com essa natureza, você morreria. Eu morreria, qualquer um de nós. Então não há no ser humano condições de se livrar dessa natureza. O ser humano não consegue. Então para que precisa desse processo chamado santificação? A santificação,
ela é a sua garantia de que você permanece nos caminhos do Senhor. Você aceitou Jesus lá no passado, na justificação, aceitou Ele como seu Salvador, mas não vai adiantar de nada você, no dia seguinte, não tê-lo mais como seu Salvador, você voltar às práticas das antigas obras, você se dedicar à sua antiga vida de pecados. Não adianta nada você fazer isso e confiar naquela justificação ali do passado. Então a justificação ela acontece no momento da sua vida e ali você está salvo, você é considerado justo diante de Deus. Mas agora você diariamente tem que manter esse pacto, manter esse contato com Deus. E nesse processo, né, de comunhão com o Senhor, a sua vida vai sofrer uma transformação. E aquilo que era ruim em você começa a morrer. Por isso que Paulo fala que dia após dia eu morro. Paulo todos os dias tinha um defeito de caráter a suprimir, uma deficiência moral que deveria ser vencida, uma tendência pecaminosa que deveria ser abolida, que deveria ser abandonada. Todos os dias Paulo tinha que vencer um pouco de si mesmo. Vencer como? Por meio de uma batalha entre ele e ele mesmo? Não. É uma batalha de Cristo dentro de você. Por isso que Paulo também declara o seguinte: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse Cristo que vive no ser humano agora, no ser humano salvo, esse Cristo ele vai batalhar lá dentro. Ele vai fazer com que você vença os seus defeitos de caráter. É ele vencendo. É ele trabalhando com você nessa empreitada. Então não existe mérito da sua parte lá na justificação, não existe mérito da sua parte na santificação, não tem nada que você faça lá na justificação que o salve, não há nada que você faça na santificação que o salve. É tudo Cristo. Cristo ele trabalha ali na justificação, você apenas aceita ele como Salvador. Né? É o mesmo que assim, você está num buraco e ele fala, estende a mão, e você estende a mão e ele pega a sua mão e puxa. Você aceitou ele como Salvador. Você apenas estendeu a mão. A fé é essa mão. A fé é a mão. A fé é a mão que se apropria das promessas de Deus, que agarra o braço forte do Salvador. Enquanto você estiver agarrado ao braço forte do Salvador, você não vai cair. Você vai permanecer firme ao lado dele. E a santificação é esse agarrar contínuo. É você dar continuidade a isso. E você vai agarrando cada vez mais. Nesse processo, você vai aperfeiçoando o seu caráter. Porém, jamais se tornará perfeito. Aí você pensa assim, puxa vida, mas então se eu não vou me tornar perfeito, como é que fica então? Como que fica a minha situação? Porque depois que eu morrer, e aí um dia eu ressuscitar, eu estou perdido ainda, eu não vou poder comparecer para o eu não sou perfeito, porque somente em estado de perfeição, sem a mancha do pecado, sem a natureza pecaminosa, é que nós podemos comparecer perante o Pai. E aí vem agora o último passo, o último estágio, chamado de glorificação. Para entendermos isso, vamos ler 1 Coríntios 15, 51 e 54. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. E a vitória e a nossa vitória ao lado de Cristo. Todos aqueles que estiverem segurando a mão, né, com a fé, o braço forte do Salvador, ele será vencedor, ele vencerá a morte. Ele será vencedor com Cristo, porque Cristo venceu a morte. Cristo já venceu a morte. Cristo ressuscitou e subiu ao céu. A ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição. E o que acontece na ressurreição? Você morreu corrupto, certo? Morreu corrupto, mas
segurando no braço do Senhor até o último instante, o último suspiro, sua mão estava lá, né? Seu braço estava lá segurando firme o Salvador, a mão do Salvador. E agora você acorda no último dia, na volta de Jesus, ao soar da última trombeta, os mortos acordam. E o que Paulo fala? O que ele declara no texto? Ele fala que os mortos acordam incorruptíveis. E o que acontece com os vivos que não morreram, que estarão ali na volta de Jesus? Ao soar da trombeta, eles são transformados num abrir e fechar de olhos. Tem que ser assim, porque se eles não forem transformados, quando eles olharem para o rosto de Jesus, eles morrem. Eles morrem. Não tem condições. Porque a natureza pecaminosa está ali. O pecado não pode existir próximo de Jesus. Não tem como. Não pode estar diante de Jesus. Ele desaparece, ele some. Então, o que acontece com o justo morto? Ele volta à vida incorruptível. Agora ele não tem mais uma carne corrupta. Ele tem uma carne incorrupta. Ele não tem mais a natureza pecaminosa. Ele tem agora uma natureza santa. Tem uma natureza santa. O processo de santificação foi o que deu condições para que ele chegasse a esse estágio aqui. Se ele abandonasse Jesus no processo da santificação, ele não ia ressuscitar junto com os justos, não. O justo, ele ressuscita incorruptível. E o vivo, aquele que estiver vivo quando Jesus voltar, é transformado em quê? Incorruptível também. A carne corruptível deixa de existir e agora ele é uma nova pessoa, ele é uma nova criatura. Houve uma recriação do ser humano. O homem, ele é recriado. Nessa transformação, ele é recriado. E essa carne aqui, gente, é carne mesmo, viu? Jesus não ressuscitou como um ser etéreo, um fantasma. A nossa ressurreição é que nem a de Jesus. Né? Jesus, ele tinha até, ele não só tinha carne, como os discípulos tocaram nas feridas, ele tinha as feridas. E não só isso, ele comeu junto com os discípulos, ele até comeu. Ele não era uma entidade flutuante, né? Um fantasma, essas coisas do pensamento grego, não tinha nada disso. Jesus era carne, ele ressuscitou como carne, e todos nós ressuscitaremos do mesmo jeito, só que é carne incorruptível, carne sem pecado, sem natureza pecaminosa, carne imortal, carne que não vai morrer mais, certo? Então é isso, esse é o plano da salvação. E olha só que maravilha, esse plano da salvação, ele se estende a mim e a você. Todos nós podemos participar. Não existe na palavra de Deus nada que impeça alguns de alcançar a salvação e que garanta a salvação para outros. A salvação, ela é estendida a todos. Né? Nós somos livres para tomar essa decisão. Nós temos livre-arbítrio, liberdade de escolha. Hoje, tanto eu quanto você, somos livres para escolher Jesus como nosso Salvador. E no momento que escolhermos Jesus como nosso Salvador pessoal, nesse momento, nós seremos considerados justos diante de Deus. Nós seremos justificados pela fé. E aí agora viveremos em novidade de vida, uma vida nova lá do Senhor, uma vida de transformação, uma vida de reabilitação, uma vida de aperfeiçoamento de caráter, uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Nesse relacionamento, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Esse processo todo é chamado de santificação. E um dia, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, se estivermos vivos, seremos transformados. Se estivermos mortos, seremos ressuscitados. A vida é garantida. Né? Tem vida tanto para um quanto para outro. Tem vida para mim e tem vida para você. Que Deus abençoe você. Continue aqui conosco no estudo da Palavra de Deus e até o próximo vídeo. Tchau.